bem-vindo a mais um podcast da Voix, Conexões que Geram Valor. Eu sou Juliana Damasceno e ao meu lado, Tom Safe, nossa diretora do estúdio, Norma. Olá! E hoje temos também nossa convidada do Business Club, Deluxe. Oi! Sou portuguesa, que linda! E hoje, nessa mesa, nós vamos falar de foco, de determinação, porque todo estado não é mágica. É determinação e é buscar o resultado e conquista. Então, nós vamos receber aqui fisioterapeuta e eutonista, Selma Cos. Olá, tudo bom? Que delícia estar aqui, que honra estar no Voix. Explica aí pra gente, fala essa questão do toque, de ativar o corpo. Solta. Claro, então a colher fica, além de fazer gostosuras na cozinha, não pode tirar raiva, né? E dá uma colherada não vale. E sim, através da colher de pau, a gente consegue o toque de uma forma rápida, gostosa, divertida e o principal, ela te dá equilíbrio. Sério? Aham. Eu posso ficar equilibrada se usar. Chefe, me conta uma colher de pau, por favor, aí fora. Mas não pode ser qualquer uma, tem que ser a colher de pau de Selma Cosso. Aham. E o coraco da figura. Pensa, muda de figura. É da Selma, então. Se vamos explicar onde é só na colher da Selma. Então, mas a colher de pau é apenas uma técnica apenas, né? O método é muito maior do que isso. É que a colher de pau ganhou uma proporção tão grande que nem eu imaginava. Né? Eu brinco que eu virei a mulher da colher de pau, mas não. É porque ela ativa de forma muito rápida o corpo e trabalha melhor a ansiedade, trabalha o equilíbrio físico e mental, alivia dores físicas e emocionais e melhora a ansiedade. Tudo isso com o toque da colher de pau. É porque a colher é firme. Então, ela tem a madeira, mas você tem que saber como fazer esse tipo de toque, para não levar, para não ser espancado, né? E meio tão carinhoso. Então, ele tem um toque certo, Na medida. uma frequência certa, e aí você consegue, de forma rápida, todas essas questões. Nessa semana, desculpa, eu ouvi, fiquei muito, muito impressionada, mas eu preciso dizer, nessa semana eu tive uma semana muito estressante. Profissionalmente eu tive uma semana muito estressante. Tanto que eu tive um ataque de ansiedade durante a noite. Eu não conseguia dormir, não conseguia respirar. E eu tive que levantar e andar e sair de casa, assim, à 1 da manhã, só para conseguir fazer alguma coisa, porque eu realmente estava mal. Colher de pau é verdade. Se eu fosse à cozinha pegar a colher de pau, Sim, ajudaria. ajudaria, mas tem que ser de forma certa e o corpo todo. Então preciso conversar consigo depois do podcast. Sim, será o maior prazer do mundo, porque ajuda mesmo. É bem interessante. Ontem mesmo eu dei um treinamento, que é um treinamento chamado pausa estratégica. E uma pessoa que também tem crise de ansiedade e falava super enérgico, chegou no final, ela falou, olha, eu só senti melhora, só estou mais relaxada. E as pessoas falaram assim, como assim? Olha sua voz como já está mais tranquila, olha seu olhar, enfim. Sim. Nem ela havia percebido o quão importante foi uma colher de pau em pouco tempo que nós tivemos. E essa pausa estratégica? Pausa estratégica. Essa questão assim é de quando você tá no sufoco, não sair explodindo, dá Antes de tirar isso, oxigena o cérebro. Então, de forma simples, porque não adianta, gente. Eu sou da simplicidade. Então, não adianta ficar, eu falo, gente, não adianta ficar inventando moda. A gente tem que fazer coisas simples e rápidas. Porque senão a gente não vai fazer. Eu não ia fazer. Então, a gente procura formas que eu faria, primeiramente, para passar para os outros. Então, são coisas de formas estratégicas mesmo, de pausa de 5 minutos, se você tiver 10 minutos, 15 ou até 1 hora. Mas quando você está naquele momento de negociação, que você está fora de si, né? Porque você está lá na pia, você faz a pausa estratégica, volta para si, no equilíbrio corpo, mente, né? E até o espírito.
voltei, ok. E aí faço a melhor negociação possível. É igual aquela questão, né? Não tome nenhuma decisão com os nervos à flor da pele, com a emoção, porque vai dar ruim, né? Fala outra vez. Então, quando você tá estressado, tá com o nervo à flor da pele, respira, pausa. 5 minutos resolve? Sim, já te ajuda muito. O espreguiçar, por exemplo, olha que coisa que a gente pouco, né, pouco faz. E quando faz só de manhã. E olhe lá. Se você vai espreguiçando ao longo do dia, você vai encontrando esse equilíbrio. Isso é uma delas. Espreguiçar também equilibra, gente. Olha, as várias formas de manter o equilíbrio. E o do Marzen a gente desequilibrar. E você já também Sim, Hot. Mas assim, a gente, na hora que a gente coloca a mão, mas não vai colocar a mão, pode só... deve até chefe me mandar embora. A Bia usa a colher de pau para bater nas pessoas. Bia fala sobre isso. Eu gostaria mesmo de ouvir a falar sobre isso. Só tendo em conta que eu também sou professora, não é? Às vezes a colher de pau também é necessária. Bate na assim, não bato. Só mentalmente, só. Fica só no sonho, só. Mas, por exemplo, quem sofre de depressão, o tratamento tem que ser várias sessões, por exemplo. Porque não vai ser só numa sessão que vai dizer que sente um alívio, mas isso tem que dar continuidade. Tem que dar continuidade. Isso é importante, porque você precisa também criar um ritual. E muitas vezes, sozinho, a gente não consegue, nesse primeiro momento. Então, precisa sim, dar a mão e fazer um período, e aí depois você com os rituais, vamos dizer assim, você consegue dar continuidade. O problema é que o ser humano, quando melhora, para. Então, o que a gente tem que fazer é exercitar para que seja que nem escovar os dentes. Que a gente crie mesmo esse ritual diário para que a gente possa também, além de curar, evitar novos problemas. Eu tenho uma amiga que tem problemas tem dores no corpo. Até hoje ainda não descobri qual é a doença, porque não quero ser invasiva. Ela tem problemas no corpo, sente dor e não pode fazer longas caminhadas e coisa e tal. E ao mesmo tempo ela tem um problema assim emocional que é mais com a autoestima. Ela também tem este problema. Está a lutar para ultrapassar. Achas que a colher de pau nesse momento era um pau amigo? Então, e para ela, nesse momento, eu acredito que não. Não é isso que pensaste. Não, acredito que não. A gente precisa ter um toque com mais carinho. Então, eu acho que a gente precisa entender em que momento usar também. Não sim, dá para usar em qualquer momento. Possivelmente, ela deve ter uma fibromialgia, que dizem, né? Que pelo que você me disse aqui. Então, é uma coisa muito mais suave. Então, a colher de pau, em primeiro momento, não seria importante, não seria bom. Claro que eu precisaria vê-la. Mas, em primeiro momento, não. Mas poderia ser um toque com uma toalha, um toque com uma esponja. Enfim, um outro tipo de toque com mais sutileza e profundidade. Olha que interessante, Ju, que ela tem que usar tudo que tem em casa. Toalha, a esponja, não gasta nada. Sim, esse é o objetivo. Exato. Ferramentas acessíveis que você tem para ter uma vida em equilíbrio e uma saúde. Não dá desculpa. Tem desculpa. É no centro de casa. E para a criança? Porque tem crianças, eu estou a falar de adolescentes que estão em depressão. Sim. Tem crianças com pensamento. Apostar isso para cortar essa parte da palavra, senão o algoritmo pega. Então, essas crianças, como é que os pais, porque já não são as crianças que vão lidar com, que estão a lutar contra isso só porque os pais também estão envolvidos, são a parte mais importante nesse momento. Como é que eles iriam, né, agir? Como é que, em relação ao seu método, tem alguma parte que... Claro, porque o que acontece? Na depressão, porque tem que ter o equilíbrio, né, o normal, que a gente precisa buscar entre o pensar, o sentir e o agir. Normalmente, quem está em depressão sente demais, pensa demais e age de menos. Então, às vezes, é muito mais importante ter a ação do movimento. Por exemplo, a colher de pau pode ser interessante porque vai estruturá-lo. Porque a colher de pau, ela vai acordar os ossos, né?
que vai te trazer estrutura. Mas também tem movimentos que você traz para o chão, para que a pessoa comece a perceber que é um ser encarnado, vamos dizer assim. E aí vai diminuindo o balão dos sentimentos, o balão da mente, para coisas, para ação e crescendo. E aí você vai encontrando esse equilíbrio, tendo a melhora da depressão. É claro que é importante que o médico seja visto, né? E tem que ir ao médico, ver se precisa tomar medicamento. Nesse caso em particular, os pais já levaram ao médico, ele já está a fazer tratamento. Eu perguntei mesmo para ter, olha, tem mais uma forma aqui que podes usar para ajudar o seu filho. Então, eu me preocupo muito com essa questão. É o alinhamento, no caso, do corpo, da mente E das emoções. e das emoções. É como se ele tem que ter o mesmo peso na nossa vida. Quando um tá maior, vai descompensar os outros. E nesse caso, Nesse caso, são dois grandes. E pequenininho, coitadinho, vai ficando sem ação, sem movimento. e aí paralisa. É. Ok. Então, o movimento Sim. traz a melhora. E os toques que nós recebíamos na infância, por acaso, faz parte somente os toques que nós recebíamos na infância, com o dia de pau. Você dá esse de raiva, não. Toque com carinho, toque com consciência. Minha mãe seria uma forma de carinho. Você sabe, se aprende assim. É verdade. Mas realmente, certamente que já deves ter lidado com pessoas que não acreditavam, não estavam com a mente aberta para isso. O acreditar, o ser positivo, deve ser um dos maiores benefícios, sobretudo para o tratamento resultar. Porque se uma pessoa não estiver positiva, se não estiver a acreditar naquilo que está a fazer, o corpo também não vai reagir, porque a mente, no fundo, também tem que colaborar com o corpo. Não, sim, eu concordo com isso. Mas eu já tive casos que a pessoa duvidou, foi lá para falar, tá vendo? Agora deu certo. Pá. E aí, viu, mordeu a língua. Sim. Mas se surpresa em que esse bebê me cansaram por uma nova experiência. Realmente, ela se permitiu, mas ela sabia ou achava, sim, sabia na mente dela, que não ia dar certo. Teve até um movimento que eu até falei para ela, uma sessão, uma das primeiras até. Falei, olha, não vai fazer esteira. Ela não tinha depressão nesse caso, mas não acreditava realmente no atendimento, no tratamento. Porque era muito sutil, mas com atenção e preciso. Mas mesmo assim, o ser humano está acostumado a achar que tem que apertar, que tem que doer para mudar. E não precisa ser assim. E aí eu falei, olha, então, não vai na academia, porque você não vai conseguir andar. E adivinha? Ela foi. Foi. E adivinha? Ela não mandou foi. E aí ela provoca. Posso botar para Impressionante, né? Agora, eu achei um ponto de se observar, né? A minha mãe diz que tudo que a gente faz, nós temos que acreditar para que aquilo aconteça. Mas existe, então, casos que você não precisa acreditar. É algo que você faz e você vai ter resultado, acreditando ou não, porque isso desperta pontos e sensações que vai te trazer um resultado. É tipo a reação, né? Aquele negócio de você bater no joelho e ele vai pra frente, não tem jeito, não tem como segurar, é meio reativo. É isso. Você faz, vai ter o resultado, acreditando ou não. Isso. E aí tem as pessoas que não querem que melhore, o que acaba acontecendo? Faltando. Começam a melhorar, então eles faltam. Aí já é sabotagem. Entendeu? Já que eu saí aí, vem me faltando, vão faltando. Ai, não tá funcionando. E realmente não era. A gente sabe, quando a gente bate o olho, a gente sabe quem vai entrar de fato e quem não consegue naquele momento e tudo bem, né? Que vá para outro caminho e que ela precisava realmente era da atenção da família. Então, como que sem dor ela ia ter a atenção? Aí já entra naquela casa de pessoas vitimistas, né? Porque tem pessoa que ela tem que se alimentar da desgraça, daquilo que tá acontecendo. Não, tudo não tem atenção, né? Justamente. Foi o recurso que ela encontrou
pra chamar a atenção de todos. E aí ela não quer melhorar, né? Não. É. Vive numa telenovela, sem dúvida. É. São aquelas pessoas que sentem que têm que estar constantemente num ambiente triste e que ninguém lhes dá atenção e que sentem constantemente este peso, porque é também um peso que carregam. É um traço de personalidade que traz um peso emocional muito forte. É até mesmo não só para a própria pessoa, mas para quem está à volta dessa pessoa. E se calhar quem está à volta dessa pessoa também precisa de um certo tratamento, se calhar também precisa de um certo apoio, como lidar com isso. É isso. E muitas vezes as pessoas que estão à volta alimentam o vitimismo do outro. Claro, sim. Aí é um ciclo vicioso, né? Que o outro alimenta o vício do vitimismo e assim vai. Então, o que a pessoa precisa querer é ter foco, determinação e querer melhorar. Ser protagonista da sua vida. E eu acho que assim, Com essa mesa tá dentro de protagonista. tá muito boa. E eu acho assim, que tudo na vida, independentemente se a pessoa estiver bem de saúde, se não estiver bem de saúde, tudo na vida é uma questão de foco e determinação. Eu não cheguei onde eu cheguei fazendo só o que me dá vontade. Eu não cheguei onde cheguei só fazendo o que me dá prazer. Não foi desse jeito. Então, assim, o fato de eu escolher fazer o tratamento, usar o teu método, é uma questão de determinação da minha parte e o querer também envolve um pouco mais de esforço. E se as pessoas tomassem isso para elas próprias, muitas áreas, muitos campos seriam bem-sucedidos em relação aos demais. Minha opinião, né? E para fechar esse podcast, a saúde, a pessoa, para ela ter uma vida equilibrada, a saúde é o que tem mais peso, né? Como você vai manter uma vida equilibrada se você não tá bem de saúde, né? Então, essa saúde integrativa, que é o cuidado com o todo, a preocupação com o todo, qual a mensagem que você deixaria para esse seu público? Eu acho que é essa questão o nosso corpo é o nosso templo. Se você não cuidar dele, quem vai cuidar? Quem é? Uau. Beer? Sem dúvida. Eu acredito profundamente nessa situação em que nós temos que cuidar de nós mesmos, porque senão ninguém vai cuidar. Uau. É isso. Mas é isso, pouco disso. Para mim é, olha, tu primeiro tens de estar bem para fazer o bem. Não existe nada que você possa fazer de bom para os outros sem que tu também estejas bem. Senão não está a ser de coração, não está a ser sincero. Por mais que você acredite nisto, não está a ser. Então cuida-te. Tu és a pessoa mais importante, tu és protagonista da tua vida. Uau! Então, para fechar esse podcast hoje, eu digo que... Depois dessa filosofia toda de vocês, eu fiquei aqui com uma bucha. Não, eu tô até que se tirando. Não, direto, eu tô até inspirando lá, que daí tu alça direto, e ela vai do dia, do hoje, eu Vale ela não. Não. Nossa, você tá agressiva hoje, meu Deus do céu. Olha, depois que acabar o podcast, você vai ali ter com ela falar do colher de pau. Por quê? Pra ficar calminha e equilibrada, ok? A saúde integrativa, ela traz um equilíbrio e traz vida. Pra fechar esse podcast, eu tenho aqui uma surpresa que vocês não esperavam. E eu quero deixar um recado. Se você quer chegar no seu objetivo, no seu sonho, seja protagonista da sua história. E lembre-se, a colher de pau e o toque pode mudar a sua história. Até o próximo podcast.